Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Fabiano, faço parte do grupo de exercícios em Fisiologia do Exercício, o GFX Unifal, e hoje nós estamos aqui com o professor Dr. Cleiton Augusto Libardi, que vai falar sobre a relação entre dano muscular, síntese proteica e hipertrofia muscular. No pain, no gain. Cleiton, fique à vontade, a palestra é toda sua, tudo de bom. Obrigado, José. Obrigado, Antônio. Obrigado, pessoal que está participando. Uma satisfação falar para o pessoal do Unifal. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. A dinâmica, vou levar 1 hora, eu acho, para fazer a minha apresentação, para a gente poder conversar um pouco, né? Então, eu vou apresentar mais ou menos a ideia, né? O que a gente tem feito nessa temática, alguns estudos do nosso grupo, e depois a gente bate um papo tranquilos aí. Então, mas vocês fiquem à vontade para colocar coisas no chat. Eu vou estar olhando aqui estou com 2 monitores, então às vezes eu vou olhar de lado para ver vocês, às vezes eu vou olhar para a tela. Mas fique à vontade para deixar no chat, depois a gente conversa sobre os pontos. Bom, pessoal, deixa eu só colocar um ponteirinho aqui que vai ficar melhor, tá? Sou o professor Cleiton, da Universidade Federal de São Carlos, coordenador do Laboratório de Adaptações Neuromusculares ao Treinamento de Força, o Musculab, tá? Para quem não conhece, essa Universidade de São Carlos, a Federal, ela tem vários campos, né? Esse é o campus São Carlos, tem Lagoa do Sino, Araras, entre outros. Essa aqui é o primeiro campus da UFSCar, tá? São Carlos fica aqui, ó, no centro do estado, próximo de Araraquara, próximo de Ribeirão de Campinas, mais ou menos 90 quilômetros ali de Ribeirão, 149 de Campinas e 236 de São Paulo, tá? Esse é o Departamento de Educação Física, né? O prédio novo, né? Inaugurado há pouco mais de 2 anos aí. Essa aqui é a figura A, vocês podem ver o gabinete dos docentes, tá? O acesso por aqui. E aquele da figura B, lá ao fundo, né? São os laboratórios, onde fica o nosso laboratório, especificamente nesse canto aqui. O Musculab, ele tem ele pega toda essa parte, né? E aí lá dentro é dividido em setorizado, né? Um lugar para os alunos, um lugar onde a gente faz coleta e tal. Em linhas gerais, né, no Musculab, a gente pesquisa adaptações musculares, especificamente relacionados a aspectos morfológicos, tá bom? Tanto como essas adaptações ocorrem em diferentes populações, como o efeito de diferentes protocolos de exercício no músculo esquelético, tá? E em pessoas iniciantes, indivíduos já bem treinados, tá? Indivíduos que fazem alguma atividade esportiva específica, enfim, tendo sempre o foco músculo esquelético, tanto no aspecto mais macro, né, quanto mais microscópico mesmo, olhando para mecanismos fisiológicos, tá? Então, dentre as adaptações que a gente tem estudado bastante, né, algumas delas são relacionadas à hipertrofia, e para isso a gente faz algumas análises mais invasivas, como a biópsia muscular, em que a gente retira um pedaço do tecido, né, para posterior análise de imunohistoquímica, como essa imagem que vocês podem ver aqui, né, a gente consegue ver em verde as fibras de tipo 1, né, em preto as fibras tipo 2, e também algumas adaptações musculares macroscópicas, né, que a gente consegue ver por meio da ultrassonografia. Então aqui embaixo vocês podem ver uma reconstrução da área de secção transversa do vasto lateral, o ângulo de penação da fibra, o comprimento do fascículo. E é claro, né, não só essa adaptação morfológica, mas vias de síntese proteica, expressão gênica, expressão proteica, e a própria taxa de síntese proteica também a gente tem medido no laboratório com colaboração internacional. Sempre as alterações em mecanismos fisiológicos e nas adaptações morfológicas são decorrentes do efeito do exercício. E aí a gente tem
feito coisas com os mais variados métodos, né? O treinamento de força tradicional, da sala de musculação, como vocês conhecem, treinamento suspenso, treinamento com restrição do fluxo sanguíneo, enfim, né? A gente tem focado bastante nossos estudos em protocolos, em intervenções, tanto para na relação, né, dose a mínima dose para melhor resposta, né, como também estratégias para maximizar as adaptações. Como o Felipe estava perguntando no chat, a gente tem uma reunião semanal do grupo de estudos. Isso é gratuito, você só precisa mandar um e-mail para o musculab@ufiscar.br. Então, aqui embaixo vocês podem ver os meus contatos de rede social e e-mail do laboratório. Você manda um e-mail para o Musculab lá e fala, quero participar do grupo de estudos. A gente manda o link, manda o artigo. O grupo de estudo ele funciona da seguinte maneira: a gente manda um artigo com uma semana de antecedência, todo mundo lê o estudo, alguém dispara, né, na reunião 10, 15 minutos para disparar a discussão, apresenta partes do artigo ali, e aí a gente começa a bater um papo sobre o estudo, né, o que cada um entendeu, os pontos positivos e negativos desses estudos. É algo visando não só trazer conhecimento recente de estudos publicados há pouco tempo, né? Mas também trazer a possibilidade de todo mundo saber melhorar a sua capacidade de interpretar e analisar criticamente os estudos, tá? Então, fica aqui o convite totalmente gratuito, manda um e-mail e vocês serão bem-vindos. Outra atividade do laboratório é a especialização. A gente já está na 4ª turma. Essa turma, especificamente por conta da pandemia, ela está sendo totalmente remota, né? Mas com aulas ao vivo, então todas as aulas são ao vivo, muito parecido com o modelo presencial, né? Aulas ao vivo, tarefas pré e pós-aula, como já era feito nos outros cursos, só que agora à distância, né? Mas isso tem os seus prejuízos, mas tem as vantagens, né? De agora todo mundo, de qualquer parte do Brasil, poder fazer o nosso curso, que era uma coisa que todo mundo solicitava há muito tempo, né? E a pandemia veio acelerar esse processo da gente fazer um curso formato e-learning. Bom, mas a ideia, né, isso colocado, né? Eu só quis trazer situar vocês aonde a gente está, o que a gente faz, que a ideia é basicamente falar da relação do dano muscular com a hipertrofia, né? Vocês sabem que a hipertrofia é um processo fisiológico que envolve o crescimento muscular, né? Então aqui a gente tem uma fibra, essa fibra antes e depois de um treinamento, ela sofre uma adaptação, que é o aumento da sua área de secção transversa, e basicamente isso envolve um balanço proteico positivo, né? E durante muito tempo, né, o dano muscular foi visto como o principal agente desse processo, né? Por ser capaz de aumentar a taxa de síntese proteica, tá bom? Então, é importante a gente destacar que a hipertrofia, ela é reflexo não só da síntese, mas da degradação proteica, né? Para que você ganhe massa muscular, você tem que aumentar a sua síntese, diminuir a sua degradação ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porém, isso não acontece se você não colocar o exercício na parada. Por exemplo, toda vez que a gente se alimenta, a gente tem um aumento da taxa de síntese proteica e uma redução da degradação. Nos intervalos entre as refeições é o contrário, né? A síntese ela cai bastante e a degradação aumenta um pouquinho. E isso se mantém à medida que você vai se alimentando. Esse estado de equilíbrio, sobe um, desce o outro, mantém o turnover proteico equilibrado. Você não tem nem ganho e você não tem perda, tá? Para que haja o ganho, então, o que precisa acontecer? A síntese, que é a parte amarela aqui, ela tem que estar acima dos níveis normalmente aumentados com a alimentação. Então, quando você se alimenta, né, e faz o exercício físico, sobretudo de força, né, que é capaz de recrutar muitas unidades motoras, você tem uma taxa de síntese proteica acima do que seria a taxa sem exercício, né? E aí sim você consegue promover um balanço proteico, um turnover proteico positivo. A degradação ela é muito pouco sensível ao treino e à alimentação, e a síntese ela é muito sensível. Então, quando você se alimenta e você faz atividade contrátil, você tende a aumentar a síntese a valores acima
do basal, né? E isso pode perdurar até 48 ou 72 horas, esses valores de síntese acima do basal. Então, você vai ter um balanço proteico positivo aí durante um bom período, tá? Se isso for repetido frequentemente, o reflexo disso é o aumento da área de secção transversa, a hipertrofia, tá? Então, a hipertrofia, né, o aumento da fibra, nada mais é que um processo que envolve transcrição e tradução do RNA mensageiro, que é desencadeado pela atividade contrátil, mais a disponibilidade de aminoácidos, tá? Existem dois mecanismos aí principais capazes de aumentar a síntese proteica quando eu faço treinamento de força. Um é a tensão mecânica e outro é o estresse metabólico. O que a gente vai falar hoje é especificamente da tensão mecânica, mais especificamente aí do dano muscular, né? Do dano muscular, que é o principal agente indutor da síntese proteica junto com a mecanotransdução, né? Pelo qual a tensão mecânica é capaz de afetar. Você fez atividade contrátil, você levantou muito peso, você fez ações excêntricas, você fez alto volume de treino, você vai gerar uma tensão nas suas unidades motoras e você vai ter duas coisas: a mecanotransdução, que é a sinalização, a transformação, né, do sinal mecânico em sinal biológico intrínseco lá para dentro da fibra, né, que vai influenciar o processo de transcrição e tradução do RNA mensageiro, e também essa tensão mecânica vai acarretar dano muscular. O que eu vou me ater hoje é mais ao dano mesmo e discutir o papel dele nesse processo de ganho, tá bom? Muito bem. A gente não pode esquecer que toda vez que eu tenho um turnover proteico positivo, que eu aumento mais a síntese do que o normal, né, do que o basal, esses picos frequentes de síntese proteica, a cada sessão de treino, a cada ingesta de proteína, ele vai, a longo prazo, gerar um aumento da massa muscular. Mas esse aumento, ele não necessariamente é o aumento na área de secção transversa, né? O aumento que a gente chama de sarcômeros em paralelo, né? Que seria aqui, ó, um em cima do outro. Em que você, por exemplo, se olhar no braço, né? Os sarcômeros em paralelo seria isso aqui, ó. Eu aumentaria a área do meu músculo. Eu posso aumentar também sarcômeros em série. Ao invés de aumentar um em cima do outro aqui, eu aumentaria um do lado do outro, longitudinalmente. O que contribui para o ganho de força, o que faz com que eu levante mais carga, é a disposição de sarcômero em paralelo. Isso que faz você também ter uma área maior, né? Não a quantidade de sarcômeros em série, mas vocês vão ver que isso aqui, esses sarcômeros em série, tem uma particularidade, uma função importante quando a gente fala de dano muscular. Então vamos lá. Você quer hipertrofiar? Ótimo, você vai treinar. Vai treinar, vai ter picos de síntese proteica. Se esses picos forem frequentes, você vai ter acréscimo de proteína contrátil e não contrátil, que pode contribuir para a sua área muscular crescer. Mas onde está o dano muscular nessa história? O dano muscular está no treino, entre o treino e a síntese proteica. Se eu treino, conforme meu treino, eu posso gerar microlesões na musculatura, que vão desencadear até maior taxa de síntese proteica do que o normal, que quando picos frequentes acontecem, o músculo vai aumentar de tamanho. Legal. Então, por conta dessa lógica, durante muito tempo, muitos pesquisadores investigaram como é que eu posso manipular variáveis do treinamento de força de modo que eu aumente a tensão mecânica. Se entre a tensão mecânica e o aumento da síntese tem algo chamado dano muscular, vamos mexer no treino de alguma maneira para desencadear para aumentar mais tensão mecânica, porque se eu gerar mais microlesão, eu tendo a aumentar a minha taxa de síntese proteica, logo aumentar a área de secção transversa. Esse era o raciocínio fisiológico que sempre foi feito, tá? Lembrando, né, gente, que o dano muscular é um efeito agudo, né? Então, eu fiz o treino com mais carga, eu vou ter microlesões na hora do treino, isso vai desencadear também agudamente aumento da síntese proteica, tá? E picos de síntese proteica pode levar a uma adaptação crônica. Então, a gente está discutindo aqui um fenômeno agudo, tá? Vou lá, treinei, gerou microlesão,
aumenta a resposta de síntese proteica, picos frequentes de síntese proteica acarretam hipertrofia. Essa é a lógica fisiológica montada por trás do dano muscular, tá? O que a gente vai discutir hoje é se esse processo, ele de fato acontece dessa maneira como foi pensado, né, ou como foi investigado durante muito tempo por pesquisadores da área do treinamento de força, né? Se esse processo agudo, de fato, que está aumentando a síntese proteica, ele vai se refletir numa adaptação crônica, como é que se comporta esse dano ao longo do período de treino, é isso que a gente vai discutir, tá bom? Mas essa é a ideia por trás da contribuição do dano para a hipertrofia. Tão forte essa ideia que você observa, né? A dor tardia, né? Aquela dor que você tem 24, 48 horas pós-treino, ela é tida como algo necessário por grande maioria das pessoas que praticam treino de força, né? Tanto que vocês veem esse discurso do no pain, no gain, sem dor, sem ganho, aparecendo a todo momento. É óbvio que uma coisa é aquela dor que você sente na hora do treino. Outra coisa é a dor tardia, né? Essa dor tardia é a dor, de fato, relacionada às microlesões, né? Aquela dor que você sente que, se você apertar teu músculo, ele tá dolorido. É a dor que vai se manifestar mais tardiamente, 24 a 48 horas, tá? Essa dor é tido por muitos como um agente fundamental aí para que o treino continue fazendo efeito, né? Você até vê discurso assim, olha, tem que manipular o treino, tem que variar o estímulo do treino, porque você está se acostumando com ele. Então você vai lá, mexe no treino, gera novas microlesões e você vai continuar tendo ganhos progressivos ali, tá? Então isso está muito enraizado, não só nos profissionais, como na população que pratica treinamento de força. Primeiro estudo com dano muscular do início do século passado, 1900, final do ano de 1900, foi a primeira vez que estabeleceram essa relação entre microlesões e dor muscular tardia, tá? Foi a partir daí que os estudos começaram a acontecer. E a gente tem diferentes marcadores, indicadores de microlesão, tá? Os indicadores direto são medidas que você precisa fazer uma biópsia, retirar um pedaço do tecido do sujeito e analisar por microscopia, tá? Eletrônica, ampliar isso aí muitas vezes, e você consegue ver o desarranjo das estruturas contráteis, por exemplo, o sarcômero, né? Então aqui você vê bonitinho, né? O sarcômero todo bonitinho, alinhadinho, né? As linhas Z aqui, ó, todas bonitinhas. E aqui, isso aqui antes do exercício, tá? E depois do exercício, você já vê um cenário completamente destruído, né? Um desarranjo que a gente chama das linhas Z do sarcômero, lembra, né? A quitina, a miosina, quando eles se conectam, formam as pontes cruzadas, se tiver ATP, você consegue fazer a contração muscular, tá? Se você tiver ATP também, você desconecta a quitina da miosina, e isso permite que você distancie as linhas Z do sarcômero. Quando você repete as contrações com sobrecarga, você pode ter um desarranjo nessas estruturas. E é o que a gente está vendo nessa imagem, né? Você pode ver partes aqui, ó, um dia após o exercício, onde você tem quase que a gente pode chamar de buracos, né, no tecido muscular, causados aí pela tensão mecânica, né, por você repetir contrações onde você ou fez muitas vezes as contrações, ou levantou muito peso durante o exercício, né, ou enfatizou ações excêntricas. Então, toda vez que eu falar de medida direta, é pegar o tecido e analisar, tá? Mas aí a gente tem inúmeros marcadores indiretos, que são reflexo do que está acontecendo no músculo, tá? Então, são marcadores indiretos porque são consequências daquele desarranjo na estrutura contrátil. Se o seu sarcômero está destruído, você não vai conseguir conectar a quitina na miosina, formar pontes cruzadas em grande quantidade e ter uma produção de força
elevada, por exemplo. Tanto que a função muscular é tida como um dos principais marcadores indiretos de dano muscular, tá? Porque se você tem microlesões, desarranjo na estrutura do sarcômero, como eu falei, né? A formação de pontos cruzados vai ficar dificultada, ligar a quitina na miosina vai ser praticamente impossível em algumas partes do músculo, então você não vai conseguir ter a produção de força ótima, tá? Então pensa assim, ó, o 0 é a produção de força ótima. Você fez um exercício lá, você fez 25 séries por quadríceps, tá? Aí você avaliou a força pós-exercício, ela vai estar em algum desses níveis. Ou aqui no verde, que é leve, ou no azul, que é moderado, ou no vermelho, que é severo. Quanto maior a quantidade, quanto maior a magnitude das microlesões, maior a perda de função muscular. Então, antes, produção de força ótima, fez exercício, gerou microlesões, avaliou depois, possivelmente, se teve um alto grau de microlesões, você pode perder até 50% dos seus níveis de força que você tinha antes do treino, tá? Então, quanto maior a magnitude do dano, maior a magnitude da perda da função. Se o dano for leve, pouca perda de função muscular. Se o dano for severo, muita perda, tá? Você pode, por exemplo, em 168 horas, nem recuperar seus níveis de força, porque você teve uma magnitude de dano bastante importante, tá bom? Mas vale uma menção aqui que o dano na sala de musculação, não vou entrar nesse detalhe o porquê disso agora, mas é um dano leve para moderado, tá? Você vai recuperar isso aí entre 48 e 96 horas, tá bom? Bom, outros sintomas, a dor, tá? A dor tardia, então a gente vê um pico de dor entre 24 e 72 horas aqui, né? Vai ser mais comum você ver o pico de dor entre 24 e 48, tá? Outro marcador indireto, quando você tem lesão na estrutura, na célula muscular, você tem ruptura de membrana celular, você tem extravasamento de creatina quinase para corrente sanguínea, tá bom? Outro sintoma de microlesão, né, de dano muscular, é a redução da amplitude de movimento. Então, a amplitude de movimento ótima aqui está no 0. Quanto maior o grau de microlesões, mais você tende a reduzir a amplitude do movimento, né? Você já não consegue fazer a amplitude completa do movimento de uma maneira tranquila, tá? E o edema, né? O edema é um inchaço, então aqui o ultrassom, né? Tá mensurando o bíceps braquial e o braquial, né? A espessura muscular aqui, após um treinamento. Então a gente observa aqui, vou pegar essa parte que seria o esforço máximo, pré-treino você tem uma espessura de braquial e bíceps braquial, e 4 dias pós-treino você tem um aumento da espessura. Notem que esse aumento da espessura é acompanhado de uma quantidade de regiões brancas no tecido, né? Você tem uma mudança na ecogenicidade do tecido muscular, tá? Quanto mais partes pretas no músculo, indica que você está com o músculo mais preservado. Quanto mais partes brancas você tem pós-exercício no músculo, significa que você tem mais infiltrados ali, mais células do sistema imune, mais fluxo sanguíneo no local para combater, para tentar reparar esse dano causado pelo exercício, né? Então, isso aqui é pré-exercício, isso aqui é 4 dias depois. Além de aumentar a espessura, você aumentou a quantidade de pixel branco da imagem, pixel claro, pixel cinza, o que é o indicativo que você tem um edema nessa região, tá? Então, aumentou a espessura, tá na escala de cinza aí mais claro, você tem um edema causado pelo dano muscular, o ultrassom consegue ver isso, tá? Não confunda isso com o tal do pump, né? O pump, o inchaço do exercício, é na hora que você está fazendo lá, né? Você mediu pós, aumentou a espessura, beleza, né? Vascularizou o sujeito, mais 10 minutos, ó, já tende a voltar mais próximo do pré aqui, tá? Isso aqui é o efeito agudo na hora do exercício. O edema, eu tô vendo aqui dias depois, tá? Dias depois. Meio que conversa com o timing que a dor começa a aparecer, tá bom?
Legal. O nosso grupo, né, já começou a questionar um pouco dessa relação dano e hipertrofia no primeiro estudo que foi parte do doutorado do Felipe Damas, né? Depois foi fazer pós-doc comigo. Ele parte do doutorado dele foi entender o que estava acontecendo no trabalho do Jason de Freitas, que foi um estudo que ele mostrou que os ganhos de força e massa muscular podem acontecer no mesmo momento, tá? E mais que isso, né? Ele mostrou que com 3 semanas eu já teria aumento de área de secção transversa muscular, o que foi surpreendente para 2011, quando esse estudo saiu, né? Porque as pessoas falam, olha, primeiro você ganha força por conta da adaptação neural, depois mais tardiamente ali você vai ter acréscimo de proteína no seu músculo e aí a área vai começar a aumentar e aí sim, né, você tem hipertrofia de fato, de maneira significante. Mas ele não, ele fez uma medida por ressonância magnética semana a semana e ele descobriu que com 3 semanas você já tinha aumento da área. Só que aí a gente ficou meio incomodado com isso, né? O nosso grupo discutiu bastante esse achado. Por quê? O que acontece quando o sujeito começa a treinar? Quando faz um exercício que não está acostumado? O principal efeito desse exercício, efeito agudo, né, que vai perdurar alguns dias, é a microlesão. E a microlesão, como vocês viram, né, vai levar a um inchaço muscular, um aumento da espessura e aumento da área de secção transversa. Então a gente falou, poxa, mas tudo bem, aumentou a área de secção transversa com 3 semanas. Só que, possivelmente, isso aí seja decorrente do edema causado pelo dano muscular. E foi aí que uma parte do estudo do Felipe, a gente atacou esse problema. A gente fez a avaliação da área de secção transversa antes do treino, tá? Após 3 semanas, que é onde o De Freitas viu que começava a ter hipertrofia, e depois 10 semanas, né? Lá para frente, depois de 10 semanas. Medida no time onde o edema aparece, né? Pois bem, o que a gente viu? Avaliando a área de secção transversa do vasto lateral, a gente viu que alguns pontos brancos do pré-treino, depois de 3 semanas, estavam aumentados naquela fase inicial do treino. Ó. Você tinha aqui pontos brancos, mas você tinha regiões mais aumentadas depois de 3 semanas, indicado pelo T2 aqui. E aí outras regiões também, mesma coisa, regiões mais escuras que foram ficando mais claras à medida que as semanas foram passando, lembra, né? Primeiras semanas de treino, o sujeito não está acostumado a treinar, o grau de microlesão é maior. E aí não deu outra, quando a gente olha para a dissecção transversa, você fala assim, opa, legal, igual o De Freitas mostrou, em T2, que é 3 semanas, aumentou a área, em T3, 10 semanas, também aumentou. Quando você olha para aqueles pontos brancos, para a medida de ecointensidade que reflete o que está acontecendo dentro do músculo, lembra, né? Mais preto, mais escuro, mais intacto. Mais claro, mais branco, mais infiltrados, mais fluxo sanguíneo, mais edema. O que a gente viu é que essas regiões brancas, elas foram de fato mais aumentadas, de maneira significante após 3 e após 10 semanas ainda estava, mas com uma tendência a reduzir. O que a gente fez? A gente dividiu a ecointensidade pela área muscular. E aí a gente teve que o edema, aquelas partes brancas de fato, eles estavam presentes após 3 semanas. E depois a área continua aumentando, mas os pontos brancos diminuem. Por isso que quando você faz a razão, você vê uma redução da razão aqui. Legal. Então, qual que é o resumo dessa história? Que, olha, parece que no começo do treino você tem hipertrofia já precocemente. Só que essa hipertrofia ela está muito relacionada ao edema gerado por essas microlesões. Então, você pode ter hipertrofia logo cedo,
Mas essa hipertrofia, ela está atrelada ao fato de você ter gerado dano e o músculo está mais inchado, tá? Possivelmente, se você interromper o exercício por um período, né? Se você interromper o exercício por um período, esse dano muscular vai embora, tá bom? E aí, o seu músculo tende a reduzir a sua área. Só destacando, né? Que marcadores indiretos de dano, como IL-6, que é marcador inflamatório, mioglobina, estavam mais aumentados em T2, né? Onde o edema estava alto, tá? Olha que interessante, né? Quando você olha lá para dentro do músculo, né? Mas na fibra muscular, a gente olha, e aí essa é outra parte do estudo do Felipe, que com 3 semanas a fibra não aumentou. Então, olha que loucura. Você tem 3 semanas ali a fibra, o músculo aumentando, só que com 3 semanas a fibra não aumentou. Só aumentou lá com 10. Qual é a conclusão que a gente chega? Que, de fato, você não tem hipertrofia da área da fibra, ou seja, você não tem hipertrofia na fibra. Você tem aumento do tamanho do músculo, possivelmente por acúmulo de líquido no meio extracelular. Ó, são os mesmos sujeitos. Aqui, avaliados depois de 3 semanas, área e ecointensidade, e aqui, depois de 3 semanas, fibra. Músculo aumentou, mas fibra não. Concomitantemente com o aumento do músculo, aumento da ecointensidade, do edema. Moral da história, olha, se você quiser falar que tem hipertrofia, você pode falar, porque a área aumentou, mas você tem que saber que isso é decorrente, principalmente, ou em grande parte, do edema causado pelo treinamento de força. Porque, de fato, olhando para a fibra, lá para o meio, só para a parte celular, mesmo para a célula muscular, 3 semanas não foi suficiente para ter hipertrofia, tá? Então, muitas vezes, né, esse dano mascara, né? Mascara a hipertrofia precoce, né? Quer dizer, mascara não, né? Na verdade, ela faz... mascara talvez seja a maneira mais correta de falar, porque você faz com que você enxergue uma hipertrofia mais cedo quando ela não existe, por conta desse inchaço causado pelo dano muscular. Vocês devem estar pensando assim, Cleiton, mas o que importa? O aluno que está treinando lá, aumentou o braço, ele está felizão. Não, é verdade. Ótimo, você tem razão. Aumentou a área, ótimo, mas você tem que saber que aquilo lá é decorrente do inchaço, do edema, das microlesões. Uma hora esse edema vai passar, né? E isso corrobora com outros estudos, por exemplo, né? A gente viu que com 20 semanas que você vai hipertrofiar a fibra, de fato, né? Outros estudos mostraram, né? Treinando 3 vezes por semana, 21 sessões, que aí você tem hipertrofia da fibra de maneira significante. Então, embora o músculo aumente, a fibra vai aumentar, com 3 semanas, a fibra não aumenta tão cedo assim, porque você está aumentando a quantidade de líquido extracelular, possivelmente, tá? A gente teve oportunidade de discutir isso, né? Então, graças aos estudos do nosso grupo, né, o doutorado do Felipe, a gente teve a possibilidade de discutir mais esse tema numa revisão de literatura que a gente foi convidado pelo European Journal of Applied Physiology para escrever, tá? E basicamente, nessa questão do edema, o que a gente fala nessa revisão e ilustra nessa figura aqui? Olha, no começo, a área muscular de fato já aumenta no começo do treino. Mas ela aumenta muito por conta da linha pontilhada amarela, que é o edema. A hipertrofia real, ela é pequena ou inexistente, que é a hipertrofia da fibra, tá? Quando você, à medida que as sessões vão passando, né, você vai realizando o treinamento, o que acontece com o edema? O edema tende a reduzir, porque as microlesões vão diminuindo, você vai se acostumando, o músculo vai se adaptando, e aí o edema tende a reduzir. Só que a área muscular continua crescendo, porque aí sim a hipertrofia real, né, aquela hipertrofia livre de edema começa a acontecer, né, Então, não se deixe enganar nas fases iniciais do treino, possivelmente você já veja aumento da área com poucas semanas, mas possivelmente, se o treino tiver sido muito exigente, né, você tenha causado muitas microlesões e isso que fez com que a área tivesse mais aumentado, tá bom? Legal. Para fechar essa questão dos marcadores indiretos de dano, né, vocês viram que o edema, ele até mascara, você vê a hipertrofia na fase inicial, né, e esse
esse edema é só um dos marcadores, né? A creatina quinase é um marcador mais tardio, a perda de força é um marcador mais precoce, já vê mudança logo cedo. Você tem a amplitude de movimento, também reduz logo cedo. Aí você tem a dor, um marcador um pouco mais tardio, e o inchaço mais ainda, né? O edema mais ainda. Então, você consegue monitorar o dano muscular mais cedo se medir amplitude de movimento e força. E quer ver quanto tempo vai durar esse dano muscular, outros parâmetros, creatina quinase, inchaço e dor, tá bom? Legal. Bom, vocês já viram que o dano ele pode ser direto quando é medido pela biópsia, mas eu tenho marcadores indiretos que são esses que eu falei. A gente viu que nas fases iniciais eu tenho muito dano muscular e que isso até confunde eu saber se o indivíduo está hipertrofiando ou não, né? Para saber se tem hipertrofia, de fato, eu teria que olhar para a fibra e não para o músculo. Outra coisa também que é meio nebuloso nessa história do dano muscular e a sua relação com a hipertrofia é que quando você compara dois protocolos de treino, por exemplo, ações excêntricas versus ações concêntricas, aonde eu tenho mais lesão nas linhas Z do sarcômero? Nas ações excêntricas. Por ter mais microlesão, quando eu faço o exercício excêntrico, eu tenho mais aumento da taxa de síntese proteica, o que é esperado, né? Para remodelar, para reconstruir, para regenerar esse tecido. Só que pasmem vocês, isso na primeira sessão, o sujeito foi lá, treinou, ou excêntrico ou concêntrico, tá? Quando ele treina excêntrico, ele gera mais microlesão, consequentemente, gera mais aumento da síntese. Isso numa primeira sessão. Só que, à medida que eu vou treinando e vou medir a hipertrofia ao final de um período de treino, o que você esperaria? Opa, se o excêntrico gerou, a ação excêntrica foi a ação que mais gerou microlesão, se a ação excêntrica foi a que mais teve pico de síntese proteica, Cleiton, baseado no que você falou para a gente, se o dano muscular aumenta a síntese proteica e picos de síntese proteica leva a crescimento muscular, qual é o treino que vai hipertrofiar mais? O excêntrico ou o concêntrico? O excêntrico. Mas não é isso que acontece. O que parece é que, mesmo que um treino gere mais, um protocolo de treino gere mais dano muscular que o outro, um protocolo de treino gere mais aumento da síntese proteica que o outro, isso na primeira sessão, quando você vai medir a hipertrofia após um período de treino, não há diferença nesses dois protocolos. Aí você fala, caramba, como é que pode? Então, quer dizer, se a hipertrofia está sendo mascarada pelo edema nas fases iniciais, se quando eu mensuro a taxa de síntese em uma sessão, ela está maior num protocolo do que em outro, exatamente no protocolo que gerou mais dano, mas no final das contas, ambos protocolos produzem hipertrofia similar, por que eu vou achar que o dano muscular está participando do processo? Tá? E aí a gente começa a questionar outras coisas, né? E começa a entender que o dano da primeira sessão, aquele que gerou mais síntese proteica aumentada, não é o mesmo dano da 20ª sessão, da 30ª sessão. Quanto mais você treina, menos dano você vai tendo, por um fenômeno chamado Repeated Bout Effect. Então, olha que interessante. Indivíduos iniciantes, né, não treinados, eles têm o dobro de fibras rompidas a mais, quer dizer, eles têm muito mais fibras rompidas, né, eles têm muito mais microlesões do que indivíduos treinados. Então, o músculo não treinado, ele é muito mais susceptível a microlesões do que o músculo já treinado. Olha que interessante, quanto mais eu treino, menos dano muscular eu tenho. Tá? E outros estudos mostraram, né, que após uma sessão, você tem uma ruptura nas linhas Z do sarcômero, e após a segunda sessão, essa ruptura já é menor. Tá? Outros marcadores de dano muscular indiretos, força. A força ela cai pra caramba após a primeira sessão. Depois do segundo dia de treino, você vai treinar, a força já cai menos. Por quê? Porque lesionou menos. A dor é maior na primeira sessão,
do que já na segunda, a ACK também. Então, olha que loucura, né? Durante muito tempo acreditou-se que o dano muscular é super importante para a hipertrofia, porque ele aumenta a taxa de síntese, mas engraçado, né? Que quanto mais eu treino, menos dano eu tenho. Alguém pode estar pensando, Cleiton, mas é simples, por isso que a gente muda o treino. Por isso que a gente vai lá e varia o exercício. Para quê? Para enganar o nosso organismo, para continuar tendo dano, para continuar tendo a síntese proteica aumentada. Logicamente faz sentido, mas não é isso que acontece. Os pesquisadores avaliaram os ordos, avaliaram o dano muscular após uma flexão do cotovelo, banco 45 graus. Então fazia o exercício, media os marcadores indiretos de dano. Descansava 7 dias, fazia o exercício de novo. O que você espera? O dano muscular no primeiro exercício vai ser maior do que o dano muscular no segundo. Vou alterar mais os marcadores de dano aqui do que aqui, tá? Beleza. Isso é o que todo mundo sabe, mas agora eu vou variar o exercício. Será que eu consigo enganar meu organismo? Será que o dano muscular daqui não vai ser atenuado aqui? Ou seja, como eu vou fazer um exercício diferente, eu vou enganar meu organismo e eu vou ter um dano muscular tão grande quanto na primeira sessão. Isso não aconteceu. Ou seja, quando você faz o mesmo exercício, já era esperado, né? A primeira sessão cai mais a força do que a segunda, cai mais a amplitude de movimento do que a segunda, tem mais dor do que a segunda, como eu falei para vocês. Só que quando você varia o exercício, nada muda. Sempre a primeira sessão é a que gerou mais dano, que cai mais a força isométrica, que reduz mais a amplitude de movimento, que aumenta mais a dor. Ou seja, variar o estímulo não garantiu que você, tivesse um dano muscular igual na primeira sessão. Parece, de fato, que quanto mais você treina, mesmo variando o exercício, menos dano você vai ter. E aí isso faz todo sentido do ponto de vista fisiológico, porque existem, na literatura, 3 teorias para tentar explicar por que quanto mais você treina, menos dano você tem. Uma é a teoria neural, que eu não vou entrar em detalhes, mas parece que o fato de você recrutar mais fibras musculares à medida que você vai treinando, você distribui o esforço entre essas fibras, o que faz com que elas se lesionem menos, você aumenta o tecido conectivo intramuscular, você tem remodelamento de filamentos de actina e miosina, vão ficar mais fortes, mais duros de serem rompidos. Você pode fortalecer a membrana celular, deixar ela mais difícil de ser rompida, e sobretudo, né, lembra da adição de sarcômero, que ela pode ser transversalmente ou longitudinalmente? Parece que quanto mais dano eu tenho, mais sarcômeros longitudinais eu adiciono. Então, para cada vez que eu alongar meu músculo para fazer a contração, esse sarcômero é menos estressado e vai romper menos. Enfim, todos esses fatores somados levam ao que a gente chama de efeito do exercício repetido, ou efeito de carga repetida. Quanto mais eu treino, mesmo variando o exercício, menos dano muscular eu tenho. Só que pelo que vocês viram lá, lembra? Mesmo o dano muscular estando muito presente nas primeiras sessões lá, até faz o braço aumentar e inchar com 3 semanas, a hipertrofia da fibra ela é um fenômeno mais tardio. Então, só quando o dano muscular parece diminuir que a hipertrofia parece acontecer de maneira importante. Então, as coisas não acontecem no mesmo momento. Você começa a treinar, parece que você tem muito dano. À medida que você vai treinando, esse dano vai diminuindo. Mas, apesar disso, a hipertrofia vai aumentando. Então, em resumo até aqui, o que a gente viu? Que o dano muscular é um efeito agudo. Ele faz aumentar a taxa de síntese proteica. Só que dá para botar fé mesmo que o que todo mundo achava, né, que acontecia, dano muscular, aumento de taxa de síntese proteica e logo mais hipertrofia, realmente está acontecendo, baseado em tudo que eu expliquei aqui? Só recapitulando, né? Aumento da hipertrofia nas fases iniciais, da área de secção transversa, é decorrente do edema, causado pelo dano, tá? Então, a hipertrofia real só vai acontecer quando o dano vai embora, que é a fibra hipertrofia. O exercício excêntrico gera mais microlesão na primeira sessão, isso faz com que a síntese proteica aumente. Então, no primeiro treino, protocolos que geram mais dano geram mais síntese. Mas lá para frente, ambos os protocolos, o que gerou mais ou menos dano, mais ou menos síntese, promovem hipertrofia igual.
E quanto mais eu treino, menos dano eu tenho. Parece que essa conta não fecha. Parece que o dano muscular ele está acontecendo ali, mas parece que não está sendo um pré-requisito para eu ter hipertrofia. Só que até então, até 2016, ninguém tinha mostrado se o dano de fato está contribuindo ou não para o processo hipertrófico. Tá? Se de fato eu preciso gerar dano para ter hipertrofia. E foi aí que o Felipe, no doutorado dele, né, a gente juntou uma força-tarefa, né, o Felipe, o Carlos, que foi orientador dele do doutorado, eu, o Stuart, foi um projeto de auxílio regular da FAPESP, ou seja, colaboradores de várias instituições. A gente conseguiu fazer um experimento para, de fato, mostrar a contribuição do dano na hipertrofia, se ela existe ou não, tá? E o que a gente observou? Primeiro, é aquele desenho experimental que eu estava falando agora para vocês. A gente mediu, na primeira sessão de treino, área de secção transversa da fibra, taxa de síntese proteica e marcador de dano. Aqui também, área de secção transversa da fibra, taxa de síntese proteica e marcador de dano. E aqui também. O que a gente imagina? Qual que é a nossa hipótese? A nossa hipótese é que quanto mais o indivíduo treinasse, mais a área da fibra ia aumentar e mais o dano ia diminuir, quanto mais o tempo passasse. A gente também imaginava que a taxa de síntese proteica ia ser maior na primeira sessão do que nas outras, porque é a sessão que mais ia gerar dano muscular. E não deu outra. Fazendo exercícios até a falha e ajustando carga sessão a sessão, a gente demonstrou exatamente o que a gente imaginava, que a hipertrofia da fibra ela só aconteceu depois de 10 sessões, tá? Ela só aconteceu lá depois, 10 sessões não, 20 sessões, 10 semanas, tá? Como a gente imaginava. A gente já tinha visto no outro estudo lá que no começo você tem edema, mas aquilo lá é extracelular, ok. A gente observou também e confirmou nossa hipótese que no começo do treino eu ia ter baita dano muscular, né? Ruptura das linhas Z do sarcômero. Mas depois isso aí ia diminuir à medida que o indivíduo fosse treinando. Tá? Confirmou nossa hipótese. Marcadores indiretos também. Não vou entrar em detalhes neles aqui, não. E a taxa de síntese proteica também. Perfeito. Taxa de síntese proteica ia estar maior onde? Na primeira sessão, onde o dano muscular estava maior. À medida que o dano foi diminuindo, a taxa de síntese proteica foi diminuindo também. Só que a gente fez uma análise de correlação, ou seja, a gente correlacionou a taxa de síntese proteica da primeira sessão, onde o dano estava alta e ela estava mais alta, com a hipertrofia. A taxa de síntese proteica, onde o dano já estava menor e a síntese menor, com a hipertrofia. Depois de 3 semanas. E depois de 10 semanas, correlacionamos a taxa de síntese proteica com a hipertrofia lá onde o dano quase inexistente. O que a gente viu? Que na primeira sessão, apesar da síntese proteica estar mais elevada, ela não se correlacionou com a hipertrofia. Depois de 3 semanas, onde o dano já está menor, aí sim houve uma correlação de 0,9 com a área do músculo e 0,7 com a área da fibra. O mesmo acontecendo depois de 10 semanas. Então vejam vocês, parece que a síntese proteica aumentada nas primeiras sessões por conta do dano não estava contribuindo para a hipertrofia. E é fácil de explicar isso. O que nós e outros estudos mostraram? Que a síntese proteica da primeira sessão, que é aquela que o dano muscular está elevado, ela não está indo para aumentar a área da fibra. Tá? Ou seja, ao que tudo indica, por que não teve correlação da taxa de síntese proteica da primeira sessão com a hipertrofia? Ou seja, a sessão que tinha muito dano muscular e muita síntese não se correlacionou com a hipertrofia. Porque o que tudo indica, a síntese proteica está sendo direcionada para reparo, para regeneração do tecido. Ou, enquanto esse tecido não for restabelecido, regenerado, remodelado, você não vai direcionar essa síntese proteica para aumentar sarcômeros em paralelo. Tá?
Agora, isso faz muito sentido, outros estudos já tinham mostrado isso, e por que de fato, mesmo com uma taxa de síntese proteica menor, à medida que as semanas vão passando, houve correlação? Porque aí não tinha mais dano muscular. Na terceira semana, o dano era muito pequeno. Na 10ª, menor ainda. Então, como o dano é baixo, para onde que vai essa síntese proteica? Se não é para regenerar, remodelar o tecido, é para aumentar sarcômeros em paralelo. Por isso que se correlacionou a síntese com a hipertrofia. Então, olha que loucura, né? Ao que parece, o dano, a síntese proteica, ela está contribuindo para que isso aconteça, ó, adição de sarcômeros em série e não para adição de sarcômeros em paralelo, porque é isso que vai garantir um reparo do tecido muscular. Só depois que esse tecido está reparado, está íntegro, está remodelado, que aí sim, olha, não tem o que fazer do ponto de vista estrutural, o músculo está íntegro de novo, essa síntese proteica que você aumenta com o treino, você direciona ela para aumentar a dissecção transversa. Lembrando, né, que eu tenho dano muscular e eu tenho mecanotransdução. A mecanotransdução é aumento da síntese independente do dano, tá? Eu posso aumentar a taxa de síntese, tenha ou não tenha dano, porque só a tensão mecânica consegue fazer com que a taxa de síntese aumente. Porque a mecanotransdução nada mais é que uma transferência desse sinal mecânico em sinalização anabólica intracelular. E tensão mecânica, mecanotransdução, eu tenho o tempo inteiro. Eu tenho o tempo inteiro. Todas as sessões geram mecanotransdução. Todas as sessões geram estímulo mecânico que podem podem ativar vias de síntese proteica. Mas o dano não. O dano está restrito àquela parte inicial. E aquela parte inicial, se a gente for olhar bem, na verdade, está só atrapalhando o processo. Entendeu? Aquela parte inicial está prejudicando o negócio. Porque enquanto eu tenho dano muscular naquela parte inicial do treino, eu estou fazendo assim com a síntese, ó. Vamos cuidar desse dano muscular? Depois que estiver bonitinho, a gente vai para não mais aumentar sarcômero em série, sim em paralelo. Tá bom? Então, essa seria a ideia, tá? E aí, para fechar, que é outro ponto da revisão lá do Felipe, que eu e o Carlos participamos, que é essa orientação da síntese proteica para o reparo ou para a hipertrofia. Então, resumindo, o que a gente tem hoje é que parece que, de fato, quanto mais dano muscular eu tenho na linha amarela aqui, identificada pela linha amarela, maior a minha taxa de síntese proteica. Tá? Só que não quer dizer que essa síntese proteica está indo para a hipertrofia. Pelo contrário, a maior parte dela, que é essa parte amarela, está sendo direcionada para o reparo do tecido. E uma parte menor para a hipertrofia real. Tá? À medida em que o dano muscular vai diminuindo, o que acontece com a síntese proteica? Ela vai caindo também. Só que, apesar dela estar diminuindo, ou seja, o pico dela não ser tão grande assim, eu tinha um baita pico de síntese proteica quando eu tinha o dano alto. Depois que eu não tenho mais dano, ou o dano vai diminuindo, o pico de síntese proteica é menor. Mas ela é mais orientada para a hipertrofia e menos orientada aqui, indicada pela parte amarela, para o reparo. Então, o dano muscular vai diminuindo, a síntese vai diminuindo, mas ela vai sendo mais orientada para a hipertrofia, para o aumento de sarcômeros em paralelo e menos para o aumento dos sarcômeros em série. Tá? E quanto mais semanas você faz de treino, menos dano você vai ter, mas isso não é um problema nenhum, porque você vai ter hipertrofia do mesmo jeito, porque você vai tendo aumento da síntese frequentemente, graças ao estímulo mecânico, a mecanotransdução, que é a transferência, que é a sinalização mecânica sendo transferida, né, acontecendo no interior da fibra muscular, sendo capaz de ativar proteínas responsáveis por atuar no processo de transcrição e tradução do RNA mensageiro. Então, gente, ao que tudo indica, não só o dano parece não estar participando, como ele pode estar, de alguma maneira, desviando, né, aquilo que tanto você queria que acontecesse, né, que é o direcionamento da síntese para aumentar a dissecção transversa,
ele está direcionando isso aí. O dano muscular está fazendo com que a síntese seja direcionada para uma regeneração, para um reparo do tecido. O que a gente não sabe de fato é se esse dano muscular ele pode ser, nas fases iniciais, importante para preparar o tecido para suportar estresses maiores ao longo do treino, tá? Mas ao que tudo indica, durante todo o período de treino, você sempre vai ter estímulo mecânico capaz de elevar a síntese proteica. Só que no começo, você vai estar desacostumado, seu músculo vai sofrer mais, a síntese vai aumentar mais que o normal, mas para que você consiga remodelar e regenerar o tecido. E aí, então, só depois que o dano vai embora, parece que as coisas começam a acontecer do jeito que você queria, que é aumentar a área de secção transversa. Tá bom? Então, o que a gente fica de mensagem? O aumento da área muscular pode acontecer cedo, com 3 semanas, 6 a 9 sessões, mas vocês não podem esquecer que isso é por conta do dano inicial, né, do edema, que é consequência do dano. Mas quanto mais eu treino, mais esse edema vai embora e mais atenuado é o dano. Tá? E isso não tem problema, porque a hipertrofia real ela é um processo um pouco mais tardio. Quando eu olho para a fibra muscular, né, essa hipertrofia acontece entre 7 e 10 semanas, 20 a 21 sessões. Tá? E aí a hipertrofia livre de edema. Tá? O maior aumento da taxa de síntese proteica no início do treino parece estar associado ao maior dano, como eu falei, e a necessidade de remodelar, reparar, regenerar esse tecido. Tá? A síntese proteica só é associada à hipertrofia, né? Só apresenta correlação estatística quando o dano muscular vai embora. Tá? Então, ao que tudo indica, o dano muscular não explica, não potencializa e parece não contribuir para a hipertrofia muscular, embora durante anos acreditava-se que manipular o treino poderia ser importante para evitar que o indivíduo se acostumasse ou gerasse mais dano, mais aumento de síntese, mais hipertrofia. Tudo bem, manipular o treino pode ser importante para outras coisas, mas não para induzir o dano, que talvez você nem consiga. Parece que é difícil enganar o efeito protetor. Quanto mais você treina, menos dano você tem. E se de alguma maneira você enganar esse efeito protetor, ao que tudo indica, você vai direcionar a síntese proteica para regenerar o músculo e só depois, então, e aí que você vai direcionar para o aumento de sarcômeros em paralelo. Queria agradecer a todo mundo aí que tem colaborado com a gente, o pessoal do laboratório, o Felipe, que foi o autor da maior parte desses trabalhos, fez pós-doc comigo, o pessoal do doutorado, do mestrado, da iniciação, os colaboradores de São Paulo, o Carlos, que orientou alguns desses trabalhos, o pessoal da UFSCar, que tem trabalhado comigo, os pesquisadores de fora do país e principalmente os órgãos de fomento aí que financiam todos esses estudos e tornam possível, né, a realização desses experimentos que não são nem um pouco baratos. Gente, era isso. Estou aberto para pergunta, fiquem à vontade. Perfeito, Cleiton. Só interromper a gravação aqui.